Bom dia, graça e paz. Como você está? Como foi sua noite? Como foi o seu dia de ontem? Nós estamos aqui no sexto dia do nosso propósito, Mulheres de Joelho, orando pelo seu lar e pela sua família. E esta madrugada o Senhor falou ao meu coração sobre este tema. Eu acredito que desde o início desse propósito, nós já estamos exercitando a nossa vigilância, mas hoje o Senhor quer falar especificamente sobre isso. E o tema de hoje, do nosso sexto dia, é não esquecendo de vigiar. O tema de ontem foi avançar e fazer a diferença. E hoje, não se esquecendo de vigiar. E a palavra que Deus trouxe ao nosso coração, um texto muito conhecido, e eu separei um versículo sobre ele, que vai dizer assim: Vigiai e orai, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Nós já sabemos da onde veio este versículo, qual é o contexto de toda, esta palavra. Jesus estava ali no Getsemane orando, e eu acredito que todas as vezes que nós estamos orando, nós estamos em batalha, e com Jesus naquele momento não foi diferente. Jesus estava em uma batalha, tanto é que a palavra, os evangelhos vai relatar que Jesus estava em profunda agonia, E naquele momento havia sim uma luta espiritual, uma batalha espiritual. Jesus chega a colocar o seu desejo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas sobretudo que seja feita a sua vontade. Porque Jesus sabia que a vontade do Senhor prevaleceria, a vontade do Pai, ela iria prevalecer. Então ele pediu: ser comigo, porque quando nós passamos por qualquer adversidade, qualquer luta, qualquer batalha espiritual, qualquer enfermidade, o Senhor é conosco. E nós temos que ter isso cravado no nosso coração. Ele nunca nos abandonou, nunca nos abandonará, em nome de Jesus, tá? E aí Jesus vai passar por este momento, e quando ele volta, os discípulos que ele deixou ali e que ele disse que era para vigiar e orar estavam dormindo. Então Jesus vai dizer depois: não podeis vigiar comigo, orai. Então a palavra de hoje é isso. Quando nós estamos passando por alguma luta, precisamos vigiar. E se nós atentarmos para o texto, nós vamos ver que Jesus vai falar: vigiai primeiro que orar. Porque o nosso adversário, ele não tem problema em fazer hora extra para tentar destruir tudo aquilo que Deus constituiu, tudo aquilo que Deus fez. E a sua família foi Deus quem te deu, foi Deus quem formou, foi Deus quem colocou as pessoas certas, o filho, o esposo. Então, tudo aquilo que Deus faz, o adversário das nossas almas, o inimigo das nossas almas, o inimigo do Senhor, ele quer tentar destruir. Ele é derrotado, em nome de Jesus. Ele é derrotado, mas ele tenta. E se nós não estivermos vigilante, ele pode conseguir interferir nas nossas vidas e também nas nossas famílias. Hoje nós vemos muitas famílias destruídas, Talvez não seja por falta de oração, talvez seja por falta de vigilância, Quando nós entramos numa batalha, os mínimos detalhes, porque não precisa ter um fato grandioso para a manifestação do diabo sobre as nossas vidas, para a influência dele, para os laços, as setas, não precisa. É nos mínimos detalhes, E a mulher, ela precisa ter sabedoria vinda de Deus. Eu sei que às vezes nós somos um pouquinho nervosas, Nós queremos tentar resolver, mas a palavra vai ser clara em nos orientar, em vigiar e não aceitar nada que venha
do inimigo, não aceitar nada que venha do diabo, de Satanás sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Talvez alguém ou talvez uma influência possa chegar até você e você tem que ter discernimento para entender que aquilo dali é uma seta e que você precisa resolver olhando para o alvo biblicamente e precisa se voltar para si e entender que aquilo dali é uma seta. Então você precisa estar em espírito. A palavra vai dizer que todos aqueles que nasceram da carne é carne, os que nasceram do espírito é espírito. Então nós precisamos buscar de Deus discernimento, conhecer a palavra, buscar entendimento, buscar saber, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos entender que precisamos vigiar. Nós vamos ver Pedro falar também para nós, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Isso é uma verdade. Mas isso aqui não acontece só com a liderança, não acontece só com o pastor, não acontece só com a líder do ministério de louvor, não. Isso aqui acontece com todos nós. As aflições, ela vem para todos nós. O que nós precisamos estar vigilante e sóbrios, estarmos orando, constante oração, para que o Senhor possa estar nos guardando e que nós possamos identificar essas setas e fazer com que elas não atinjam nem a nossa casa, nem a nossa família, para que haja uma destruição ali através daquela seta. Então precisamos buscar de Deus essa orientação. E lembrando que Ele está ao derredor, e ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Salmo 91, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para batalhar em seu favor. Ele não irá tocar em você. Talvez você possa sentir o respingo, porque ele vai usar alguém, talvez da sua casa, da sua família, alguém próximo a você, mas ele não irá tocar em você. O Senhor dá ordem aos seus anjos para batalhar em seu favor. Então, continue vigilante em oração. A palavra também vai dizer, portanto, submeter-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Irmã, coloca uma coisa na sua cabeça. Dentro desse propósito que Deus tem dado para nós, em oração, em clamor pelo nosso lar e pela nossa família. Não tem como nós passarmos por este momento sem batalhar. Por quê? Porque ele irá se levantar para nos destruir. Mas a palavra vai dizer através de Tiago que nós temos que estar sujeitos a Deus, que nós temos que estar buscando a Deus, que nós temos que estar em oração. Por quê? Porque nós precisamos resistir. Quando nós falamos de resistir, é porque nós temos a certeza que nós temos que lutar. Ou você resiste a alguma coisa só em pensamento, ou você resiste a alguma coisa só de olhar, ou você resiste a alguma coisa... Não, quando fala resistência, você precisa lutar, resistir. Ele vai querer bater de frente, você vai resistir, você dá um passo mais para frente. Ele vai querer se impor, você vai resistir. Então há uma batalha, há uma luta, mas nós estamos sujeitas a Deus, nós estamos na orientação, nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos andando o caminho e trilhando aquele que nos chamou, aquele que nos salvou. Nós estamos com o Senhor Jesus. Então, queridas, cada vez mais busque conhecer o Deus que você serve. Eu sei que é muito bom, é maravilhoso nós passarmos por este momento
Deus dá uma palavra para nós durante a madrugada. Falou comigo primeiramente. Eu sempre falo para minhas filhas: vocês estão ouvindo o propósito a qual Deus colocou no coração da mãe? Eu falo para o meu esposo: vamos todo mundo. Nós oramos junto. É muito bom você ir à casa do Senhor. A palavra vai nos orientar que nós temos que viver em comunhão, que nós temos que estar, sim, na casa do Pai. Nós temos que estar na igreja, buscando, trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Mas não tem como você conhecer melhor esse Deus do que você buscar na palavra dele, pedir a ele discernimento sobre aquilo que você está lendo. Lê uma, lê duas, lê três, lê quatro, lê cinco, mas buscar dele entendimento, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela irá revelar para você. Às vezes você lê um versículo, depois você volta e lê novamente diante de outra situação que você está passando e Deus fala de maneira diferente ao teu coração. Deus é Deus e Ele é Deus de providência. Ele é Deus que nos guarda, mas a nossa parte de vigiar nós precisamos fazer. Então que nessa manhã você se levante, como você tem se levantado todos esses dias, como mulher guerreira, mulher de oração em favor da sua casa, em favor da sua família, mas que você se levante agora, vigilante. Vamos observar os detalhes, vamos observar aquilo que quer te tirar do foco, aquilo que quer fazer com que você seja levada em rodas. Vamos observar até mesmo aqueles que estão próximos de você, porque, como eu já disse, os que estão próximos da gente é o que mais são usados para atacar a nós mesmos. Então, vamos observar na amizade, observar quem está entrando na sua casa. Vamos observar, porque Deus, Ele nos orienta nesta manhã que nós sejamos vigilantes, não esquecendo de vigiar. Ontem Ele falou para nós avançar e fazer a diferença. E hoje Ele fala, não esquecendo de vigiar. Porque toda vez que nós fazemos a diferença, nós nos tornamos alvo daquele que quer destruir tudo aquilo que Deus fez. Automaticamente, nós nos tornamos alvo daquele que Deus outrora jogou do céu para baixo. Deus outrora colocou ele em cativo no lugar dele, porque ele já é derrotado. Nós nos tornamos alvo dele. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, vamos vigiar, continuar orando, avançando, fazendo a diferença, sabendo que nós somos alvo, mas nós iremos resistir, usando aí Efésios 6:10, que eu gosto muito a partir do 4, que é a armadura de Deus. Usando aí também o Salmo, que eu gosto muito, Salmo 91, Salmo 23, que eu gosto muito quando eu estou nas minhas batalhas espirituais, que nós possamos nos revestir da palavra de Deus para resistir às investidas de Satanás sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos e sobre o nosso esposo e sobre a nossa família. Em nome de Jesus. E eu declaro que o Senhor irá te visitar nesta manhã, visitar a tua casa, visitar a tua família, para te orientar, para que você possa ser vigilante. Eu declaro que Ele irá de encontro ao teu coração, abrirá os teus olhos espirituais para você ver que você está sendo instrumento de Deus na tua casa e para te mostrar até os mínimos detalhes para que você possa resistir. Que Deus te abençoe nessa manhã. Vamos orar? Pai,
Nós te louvamos, nós te adoramos, engrandecemos o teu santo e bendito nome, Deus. Oh, Pai, o nosso coração, Deus, está feliz. Feliz porque o Senhor tem nos orientado na Tua palavra. O nosso coração está grato a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, por tudo que o Senhor tem falado. Nos ajuda, Senhor, a viver a Tua palavra e não ser simplesmente ouvinte. Nos ajuda, Senhor, a ser vigilante, ó Pai, diante das situações que o diabo coloca sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Deus. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, ó Deus, para entender todas as investidas, Pai, de Satanás, todo laço, ó Deus, para que nós possamos, em nome de Jesus, batalhar contra isso, sabendo que não estamos sozinhas, que o Senhor dará ordem aos teus anjos ao nosso favor, para batalhar, Pai, as nossas lutas, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, visita esta mulher, visita esta família, Deus, para que ela possa compreender e olhar para o alto, olhar para o Senhor, sabendo que o Senhor é o autor e consumador da salvação dela, Deus, sabendo que Ele é a salvação da tua família. Oh, Deus, em nome de Jesus, que cada mulher, ó Pai, possa abrir o seu coração, assim mesmo como a sua casa, para que o teu nome seja louvado e engrandecido sobre este lar, Pai. E nós repreendemos toda a seta de Satanás sobre esta casa, sobre este lar, Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, papai. Abençoe o nosso dia hoje, abençoe a nossa casa, Deus. Iremos trabalhar agora, guarde, Senhor, a cada um que sai para trabalhar, Deus. Em nome de Jesus, guardando os passos, ó Pai, guardando o falar, guardando, ó Pai querido, a mente, guardando o coração. Oh Deus, nós te agradecemos por tudo, Jesus. Obrigado por este momento, obrigado por esta palavra. Nos dê sabedoria, Pai, para que nós possamos continuar, ó Deus, para que nós possamos ficar firme com a nossa fé alicerçada em Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amada, em nome de Jesus. Se você puder compartilhar, puder curtir, que o Senhor possa te abençoar e puder comentar também. Eu estou lendo todos os comentários e eu acredito que Deus, né, tem algo grandioso ainda para nós. Isso aqui é só o início, é só o início. Deus tem grandes coisas na minha vida e na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado.